Acontece, cara, você, te veio de um lugar que ninguém ensinou a gente a se organizar financeiramente. Exato, A gente, hoje você tá assim, porque você acertou e errou, exato, entendeu? Então hoje você tá pensando nisso, porque você foi moldado no dia a dia. exato. Agora tem muita gente que estuda, faz uma educação financeira, faz empreendedorismo. Beleza, o cara É, estudou para chegar nesse ponto. A gente não, é erro e acerto. Deu certo? Continua, continua. Deu errado? Puta, refaz. Então você tá nessa. E até realmente é, pegar no jeito e falar, puta, vamos, sim. demora um tempo. E aí eu me vejo nesse lugar de, pô, eu tenho que pensar na minha arte, tenho que pensar num vídeo, tenho que pensar em engajar meu Instagram, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar no financeiro da minha empresa. Então, ao mesmo tempo que o financeiro da minha empresa precisa estar em dia, algumas coisas que eu preciso engajar no meu Instagram, eles ficam em segundo plano porque eu preciso vender. Então, você conseguir fazer essa É. organização de um Você tem que jeito. escalonar, né? Na hora que você perceber que a empresa chapola, precisa de um financeiro, de um marketing, É, entendeu? A sua parte vai ser só a imagem de ir lá e fazer o negócio acontecer. Mas é por isso que muita gente tem produtor, tem um marketing, tem um financeiro, porque a pessoa não consegue ser tudo, exatamente, entendeu? É que nem exatamente. uma empresa, né? Uma empresa tem que ter várias É, pessoas trabalhando para um nome exato, ficar acima. exato. Cara, no seu processo de emagrecimento, o que foi mais difícil, mental ou físico, cara? Mano, algumas pessoas, elas colocam o processo de emagrecimento de um jeito metódico que se torna chato. E o meu processo de emagrecimento, desde o início, quando eu enxerguei o que eu poderia fazer, mano, é muito louco essa história, né? Porque algumas vezes, em algumas coisas, existe um método que todo mundo tá fazendo. Só que às vezes você precisa enxergar o seu método. Tem coisas que você só vai conseguir fazer se for do seu jeito, mano. E aí eu já tinha tentado 1 milhão de vezes do protocolo como todo mundo ensina um pro outro, que é o déficit calórico, tudo que um nutricionista explica ou um treinador explica, de ir pra academia, de comer menos e tudo mais. E eu comecei a fazer o seguinte, mano, eu vou contar essa história desde o início, porque essa Bora? história é muito louca. Mano, certo momento da minha vida, eu tava assim, muito bem financeiramente, mas muito mal fisicamente. E eu tirei um final de semana pra ir no Parque Ibirapuera. Falei, mano, eu vou no Parque Ibirapuera aqui porque eu não tô legal, tô meio depressivo. Tava me sentindo um pouco sozinho também, muita coisa na cabeça e gastando meu dinheiro de uma forma com besteiras ali pra me preencher, mas eu já via que aquilo não me preenchia. Aí eu tirei um dia pra ir nesse lugar no Ibirapuera, que tem um lugar lá no Ibirapuera, que sempre que eu tô numa fase difícil, eu vou nesse lugar que é, talvez ali é o lugar onde eu consigo resolver minhas ideias e tudo mais. E aí eu coloquei um fone, fiquei ouvindo uma música, essa música é o Invicto, do Felipe Ret. E aí eu falei, mano, ninguém resolve suas coisas parado, mano, pensando. Pensando, você só fica revivendo aquilo, né? Quer saber, mano? Vou alugar uma bike aqui, vou dar um rolê. Aí eu fui lá, aluguei uma bike e fiquei dando um rolê, escutando só essa música. Tipo, durante 1 hora, 2 horas. Aí foi lá, entreguei. Eu tinha 1 hora pra entregar a bike. Eu passei de 1 hora, continuei andando, entreguei minha bike e eu pensei, caramba, mano, fiquei 2 horas aqui andando de bike. Foi mó gostoso, o vento na cara, eu viajando na música. Caramba, mano, que da hora. Aí deu outro final de semana, eu tinha um tempinho livre, fui no Ibira de novo. Só que aí eu acho que eu fui num domingo, outra vez eu tinha ido sábado. Eu sei que eu fui uns 4 final de semana seguido. Aí eu falei assim, mano, por que ao invés de eu vir aqui no Ibira, eu não compro uma bike? Aí fui lá numa loja, peguei uma bike e comecei a andar todos os dias na ciclovia lá da minha casa, que é a ciclovia da Eliseu de Almeida. Aí eu ia até o final e voltava. Durante esse 1 mês, eu ficava conversando, quando era à noite, assim, eu ia conversar com algum amigo, até com o Michel mesmo, eu passava mal, porque
meu corpo não tava preparado para eu andar de bike durante um mês Certo. seguido, né? Eu fui todos os dias. Por quê? Porque essa sensação era boa. Eu não ia andar de bike para emagrecer, eu não ia andar de bike para fazer outra coisa, eu ia andar de bike porque era uma sensação boa no meu dia a dia. Era tipo uma terapia. Aí eu pensei, mano, puto, um mês vindo aqui direto, mano. Acho que ao invés de eu ir todos os dias, eu vou começar a intercalar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, pra ser saudável e eu começar a ir pra lugares maiores, né? E um percurso maior. Nesse meio tempo, tem um artista que é meu amigo, o Nog, que é ex-vocalista do Costa Gold, hoje ele tem a carreira dele solo. Fui num show dele, expliquei, né? Pô, mano, comprei uma bike, a bike tá da hora e tal. Ele, mano, por que você não faz boxe? Aí eu, caramba, mano, boxe, eu não... Pô, fazia capoeira quando era molequinho, mas boxe, mano, não sei, tinha algum preconceito ali com o boxe. Ele, mano, você vai gostar de fazer boxe. Comecei a ir de bike até o boxe, fazia aula de boxe, que era, tipo, uma tortura ali no sentido de, mano, meu corpo não tava preparado também pro boxe. Mas o boxe me ajudava a estar no aqui e agora. A bike me deixava pensar... Viajar. O boxe fazia eu pensar no aqui e agora e o tanto de força que eu aguentava, porque o treino do boxe era tipo... Mano, era tipo um circuito maluco, como se fosse um crossfit, e depois tinha a luta. Sim. Então, primeiro... Você cansava. Eu cansava pra caramba, só que antes de cansar eu tinha ido de bike. Aí eu voltava de bike. E nisso eu comecei a pensar, mano... Eu tô fazendo esses dois esportes, nesse dia eu não vou comer uma besteira. Aí eu comecei primeiro, mano, quer saber? Eu vou tomar café sem açúcar. Aí depois eu percebia que quando eu tomava café com leite, meu corpo dava uma inchada. Quando eu diminuía, só tomava café, meu corpo desinchava. Aí chegou no final de semana, eu falei, mano, eu vou passar um final de semana sem tomar cerveja, sem tomar álcool. Foi difícil pra você? Mano... É porque, assim, eu comecei a me rodear também de pessoas que não bebiam, de pessoas que praticavam esporte e pessoas que viam essa minha rotina de uma maneira legal. Quando eu andava com os MCs, quando tava muito no mundo artístico, a rapaziada não olhava, vamos supor, eu ia num futebol ali que tem de segunda-feira dos artistas, se eu falasse que eu não ia tomar uma cerveja, a rapaziada, ih, não vai beber, pai? Já começava aquela encheção de saco. Esses meus amigos fizeram eu meio que... Você vai se moldando, né? O ambiente foi me ajudando. Quando eu vi, eu já tava sem beber, sem tomar açúcar e já treinando ali boxe e bike durante, tipo, 1 ano e pouco. Só que o complicado é o fator paciência. Para uma pessoa que pesa 130 quilos, quando ela emagrece 10, ela ainda tá com 120 quilos. Quando essa pessoa emagrece 20... ela ainda tá com 110. Então, eu fui deixando isso ser algo prazeroso. Quando eu ia pra minha casa e pensava em comer alguma coisa à noite, eu já falava, mano, eu não posso consumir carboidrato. O que eu vou fazer? Comprava uns franguinhos, colocava na airfry e pegava uma coquinha zero. Então, era proteína e algo sem açúcar. Então, eu comecei a... Se regrar. Me regrar no sentido de, talvez à noite um nutricionista ia falar pra eu fazer outra coisa. Mas eu fui fazendo ali do meu jeito e eu fui emagrecendo. Quando eu vi que eu tava com 115, eu falei, mano, acho que dá pra chegar. Vamos. Bike, box. Aí, na virada do ano de 2024 pra 2025, eu fui no show do artista que eu ouvia a música lá no foninho, lá no Ibirapuera, lá no show do Hatch. E o produtor dele me conheceu, porque eu fiz um trabalho, chegou na produção dele, eles me chamaram pra ir no show, eu conheci o Hatch, a gente trocou uma ideia, aí ele, porra, da hora, acompanha o conteúdo. Mano, por que você não faz musculação, mano? Musculação ajuda a moldar o corpo. Falei, caramba, mano. E no início lá, antes, quando eu comecei, eu não gostava de musculação. Só que meu corpo já tava tão condicionado a praticar esporte que eu falei, quer saber, mano? Ele tinha acabado de lançar um álbum. Eu falei, quer saber? Vou ir uma semana na musculação.
Fui na musculação, comecei a fazer academia, boxe e bike.